Bora para mais um vídeo de avaliação que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no canal. E olha só, um modelo que já passou algumas vezes aqui no canal com a gente. Tivemos no lançamento oficial dele e também mais recentemente fizemos um comparativo muito interessante do Hyundai Creta na versão Platinum com um dos seus principais concorrentes, aí o Honda HR-V. E até mesmo o Hyundai Creta já participou de um teste muito legal sobre frenagem de emergência que a gente fez aí no nosso canal. Agora é a vez da gente trazer aqui a versão topo de linha, a Ultimate. E justamente por isso que a gente já fez várias matérias com o Creta, nesse vídeo a gente vai focar mais nas diferenças que a versão Ultimate tem. Então, se você de repente não viu toda a informação aqui, dá uma olhada nos nossos outros vídeos que elas estarão lá. Aqui na frente a gente já percebe algumas diferenças da versão Platinum, como por exemplo os faróis, porque aqui nós temos um sistema mais completo em LED. Então vamos lá. Na versão Platinum, a gente já tem esta assinatura que vocês estão vendo aqui, que é a assinatura de lanterna e a luz de rodagem diurna em LED. E o que acaba mudando para a versão Ultimate? Este miolo. Porque na Platinum a gente tem um farol aqui do tipo projetor com lâmpada halógena. Já aqui, farol baixo e farol alto é em LED. Entretanto, quando a gente vê ali embaixo o farol auxiliar e a luz de pisca, aí continuam sendo iguais à Platinum. Eu mesmo não entendi porque que a Hyundai fez isso. Poderia ter colocado ali embaixo um farol auxiliar em LED, até porque a gente vê isso em concorrentes, e também a luz de pisca totalmente em LED, mas aqui no caso é uma lâmpada incandescente. A versão Ultimate, que é a topo de linha, é a única em toda a linha do novo Creta a trazer sistemas de assistência à condução, que estão baseados em dois principais componentes. O primeiro, a gente vê ali no meio do para-choque, aquele quadradinho, que é um radar, emite ondas eletromagnéticas e ele é muito importante, por exemplo, para o controle de cruzeiro adaptativo. Outra coisa que esse carro tem é uma câmera instalada ali no para-brisa, que filma a pista. Então aquela câmera trabalha em conjunto com o radar, mas ela é bastante importante para o sistema de aviso e permanência de faixa que atua sobre o volante. Esse recurso você só encontra aqui na versão Ultimate. Mas eu quero destacar também que esse carro aqui, como acontece na versão Platinum, tem aquele sistema de câmera 360 graus, que acaba sendo muito útil também nas manobras. Esse sistema de assistência à condução do Creta é extremamente eficiente. Aliás, ele conta até mesmo com um sistema de frenagem de emergência, aquele que quando o motorista está um pouquinho distraído, ele freia o carro sozinho para evitar uma colisão. Inclusive, no teste que a gente fez do Creta com outros modelos com sistemas de assistência à condução, o Creta foi o mais eficiente de todos, conseguindo evitar colisões com velocidades acima de 70 km por hora. Então, para você ver todos os detalhes disso, recomendo que vocês assistam o nosso vídeo sobre frenagem de emergência, onde o Creta se saiu melhor que todo mundo. Aqui pelo lado, em relação à versão Platinum, uma coisa que muda são as rodas. No Platinum é 17, aqui é aro 18 polegadas, inclusive com desenho específico e uma roda diamantada. A gente também tem aqui o pneu com largura 215 e perfil 55. Agora, uma coisa legal aí do novo Creta são algumas mudanças interessantes que o carro recebeu, como por exemplo, freio a disco nas 4 rodas, tem concorrente que ainda usa freio a tambor. A gente também observa aqui no carro, aqui na lateral, sistema de chave presencial, inclusive com o botãozinho aqui para você poder usar a abertura da porta, e o espelho lateral, que tem ali o repetidor de seta incorporado e até mesmo a câmera na parte de baixo, que é usada para o sistema de 360 graus, e a visão do ponto cego quando você dá seta. Isso também está presente aí na versão Platinum e tem aqui na Ultimate. Agora um negócio legal que a gente pode destacar aqui no Creta é assim, aqui nós temos lataria, mas se a gente prestar atenção, essa porção aqui do carro e esta parte aqui não é necessariamente lataria, é uma peça de plástico fosco que acaba dando um visual diferente. E tem mais um outro detalhe. Vocês estão vendo aqui que a coluna A do carro é pintada em preto piano. Então são recursos estilísticos que deixam aí o carro com um visual diferente. Quando a gente vem aqui atrás, pessoal, também tem uma diferença sutil entre a versão Ultimate e a versão Platinum. Aqui nós temos a iluminação de lanterna, que é essa que vocês estão vendo iluminada em LED, e a luz de freio iluminada em LED. Entretanto, a iluminação de lanterna aqui, ela é um pouco mais leitosa e a assinatura da luz ela é um pouco mais larga. Então quando você coloca a Platinum com a Ultimate lado a lado, você consegue ver bem essa diferença. Agora, nós temos aqui lâmpadas incandescentes, que é o caso da luz de pisca que fica aqui dentro e também a luz de ré que fica ali na parte de baixo do para-choque,
Uma pena, né? Poderia ser tudo em LED. E esse carro aqui não oferece, por exemplo, aquela luz de neblina traseira. Ainda aqui atrás a gente pode destacar aqui os sensores de estacionamento. São 4 que fazem par com os sensores de estacionamento dianteiros. E como o carro tem câmera 360 graus, aqui também tem uma câmera de ré, inclusive com vários modos de visão. Porta-malas, pessoal, duas formas de abrir. Então você tem um botãozinho ali na tampa e um botãozinho aqui na chave de telecomando. Só que já me perguntaram, poxa, para que serve esse botão se quando eu aperto esse botão, ele não abre a tampa? Bom, vamos entender. Eu vou trancar o carro, vocês viram aqui pela luz aqui de pisca que o carro está trancado. Estou com a chave perto, venho aqui no botão da tampa e olha só, ele abriu a tampa. Por quê? Porque ele identificou que a chave estava perto do carro. Agora, imaginem que eu tranque aqui o carro está trancado. Se eu me afastar do carro com a chave, ninguém vai conseguir abrir a tampa do porta-malas. Entretanto, se eu preciso liberar o porta-malas para uma pessoa que está ao lado do carro, eu posso usar aqui a chave de telecomando, ele vai dar a confirmação luminosa, e aí a pessoa que está perto do carro vai conseguir abrir a tampa do porta-malas. Só o porta-malas, não vai abrir aqui o resto do carro. Então é por isso que tem este botão aqui na chave. Bom, com a tampa do porta-malas liberado, a gente tem aqui um porta-malas com 422 litros de capacidade. Particularmente, eu acho esse número da Hyundai um pouco generoso para o tamanho que a gente vê aqui. E a gente mostrou isso no comparativo que a gente fez com o Honda HR-V, porque ele tem um pouquinho mais de litros, só que quando a gente olha, o espaço lá no HR-V é um pouco maior. De toda forma, vamos usar o número oficial aqui da Hyundai. Pois bem, esse porta-malas a gente encontra aqueles ganchinhos na parte de baixo, que são úteis para você comprar aquela redinha organizadora para prender as coisas. E a gente também encontra na lateral direita do carro aquele ganchinho moldado que serve para você pendurar a sacolinha do supermercado. Uma pena que a Hyundai não moldou o ganchinho dos dois lados. A gente também tem compartimentos adicionais para você guardar miudezas, para elas não ficarem rolando. Agora, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, a gente encontra aquele step de uso temporário, né, que ele é um pouco mais estreito. Uma pena, porque tinha espaço para colocar aqui um pneu integral. Então, quando você coloca o step e guarda a roda original do carro com o pneu furado, ele vai caber aqui. Mas por que já não colocar um step de uso integral para a dirigibilidade não ficar comprometida? De toda forma, a gente vê aqui que o espaço, apesar de organizado, falta aí um pouquinho mais de volume. Apenas na versão 2.0 Ultimate do novo Creta, temos aí um motor 2.0 16 válvulas flex, sistema de injeção indireto, duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão, e o comando acionado por corrente, que a Hyundai resolveu chamar aí de Smart Stream, para dar a ideia de ser aí um motor novo. Bom, pessoal, não é bem assim a história, né? Esse motor já existe há um bom tempo. Aí no passado, a Hyundai chamava esse motor de Nu, aquela letra grega do alfabeto, né? E ela tem esta mania de colocar nomes nos motores. Então o motor 1.0 tem ali a letra Kappa e o motor 1.6 aspirado a letra Gama. Esse motor aqui, pessoal, é um motor Nu, que era da geração anterior. O que a Hyundai fez aqui foi dar uma ajustada no motor. Tanto é assim que, olha só, o motor anterior do Creta 2.0, ele variava de 156 cavalos na gasolina a 166 no etanol. Esse daqui, o Smart Stream, varia de 157 a 167. Vocês viram que foi um ajustezinho, né? O anterior, o torque máximo, era de 20,5 kgfm a 4.700 rotações por minuto. Esse aqui, o torque máximo, é de 20,6 kgfm, a mesma rotação. Ou seja, estamos falando do mesmo motor 2.0 de antes, porém com um ajustezinho para ele render um pouco mais. E esse motor aqui no Creta Ultimate está sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Mas você deve estar pensando, mas por que a Hyundai mudou tão pouco esse motor aqui? Pois bem, o ajuste que ela fez aqui foi para deixar o motor mais eficiente em matéria de consumo. E olha só, pessoal, aí na tela vocês estão vendo todos os números do motor anterior e do motor atual. Entretanto, eu vou destacar aqui os números com álcool, porque nós estamos testando esse carro com álcool.
A Hyundai informava que o motor anterior fazia uma média na estrada de 8,2 km por litro e esse aqui faz 8,7. Na cidade, o anterior 6,9 e esse aqui 7,7. Mas nós vamos testar como é que ficou a média de consumo com etanol, até para a gente ter uma ideia se esse número do Inmetro reflete a realidade ou não. Mas olha só, também tem a questão do desempenho, né? Afinal de contas, a versão Platinum tem aquele motor 1.0 turbo 3 cilindros. Números oficiais, a Hyundai diz o seguinte, que esse aqui com motor 2.0 tem a velocidade máxima de 190 km por hora. Já a versão Platinum com motor 1.0 turbo tem a velocidade máxima de 180. A aceleração de 0 a 100 também tem diferença. Esse daqui a Hyundai informa 9,3 segundos e o Platinum tem um número oficial de 11,5. Entretanto, mais uma vez, quando a gente fez o comparativo do Hyundai Creta Platinum com HR-V, não foi esse número que a gente conseguiu não. O Platinum fez ali na casa de 13 segundos o 0 a 100. De toda forma, a gente vai medir esse aqui para ver se esse motor 2.0 aspirado consegue ser mais eficiente. Antes de dirigir, vamos ver o que a gente encontra aqui dentro na versão topo de linha. Sistema de chave presencial, partida por botão. Ajustes para o motorista, cinto de segurança com ajuste de altura, volante com ajuste de altura e profundidade e todos os ajustes manuais do banco do motorista, inclusive com ajuste de altura milimétrico. Eu acho que aqui pelo menos o banco do motorista poderia ter algum ajuste elétrico. Aqui na porta os tradicionais controles do espelho e dos vidros, inclusive com um simples toque para abertura e fechamento, e também temos a função de rebatimento dos espelhos. Aqui ao lado do volante, lado esquerdo, temos ali um botão para você poder fazer o ajuste de altura do facho do farol, o botão para você desligar o programa de estabilidade e também para você setar a pressão dos pneus. Então, se um pneu perder pressão, ele vai indicar para você. Volante é multifuncional e temos aqui os pedal shifts para interagir aí com o câmbio que é automático de 6 marchas. Aqui no console tem aqui o descansa-braço com um porta-objetos aqui na parte de baixo dele. 2 porta-latas. E aí a gente tem aqui alguns botõezinhos em volta da alavanca de câmbio, né? Começar aqui pelo Drive Mode, que na versão topo de linha do Creta Ultimate tem um modo a mais em relação ao Platinum. Então você tem aqui o modo normal, o modo Sport e o modo Eco. Isso aqui igual ao Platinum. A diferença é o modo Smart, que ele ajusta o carro automaticamente para o seu estilo de condução. Temos aqui o freio de estacionamento elétrico, a função Auto Hold, que é aquela que mantém o freio acionado quando você faz uma paradinha rápida, você pode tirar o pé do freio que o carro não escorrega. E aí a gente tem também aqui a ventilação do banco do motorista. O Platinum também tem isso, esse aqui também tem, onde você escolhe 3 níveis, né? Então para usar esse recurso aqui, o banco tem que ser sempre micro perfurado. E aqui eu já aproveito para dizer que uma diferença da versão Ultimate é que o banco é cor creme com detalhes do interior em marrom escuro. Então aqui nós temos os 3 níveis de ventilação, um botãozinho para você poder desligar a função do Start-Stop. Não confundir Start-Stop com o botão aqui que dá a partida, tá? Start-Stop aqui é aquele que quando você para o carro no trânsito, ele desliga momentaneamente o motor para economizar combustível. E quando você tira o pé do freio, ele dá a partida novamente. Temos também aqui o botãozinho para você ligar e desligar os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. E a coisa que eu acho muito legal nesse carro, tem no Platinum também, este botão aqui com os modos de câmera, né? Então, olha só, o carro está parado, eu acionei, ele já está mostrando aqui a câmera traseira. Você tem aqui também, ó, câmera 360 graus, que inclusive você consegue fazer aqui um ajuste zoom in, zoom out. Você consegue mudar o modo de visão para colocar ali as laterais do carro. E quando você engata o drive, o que que acontece? Ele te mostra a câmera dianteira do carro, né? E aí você tem esta superior com a linha de guia, você tem essa aqui para quando você vai acessar aí uma avenida, né? Conseguir ver as laterais, e esta outra para ver a proximidade dos pneus. Ou seja, você consegue ter aqui, pessoal, um negócio muito legal para você conseguir escolher qual o ângulo de visão que você quer ver do carro, e isso aqui na hora de manobrar acaba fazendo muita diferença. Ar-condicionado é digital e automático de simples zona, e eu também vou chamar a atenção de vocês aqui para a posição alto. Por quê? Você escolhe a temperatura para o sistema manter, ele vai manter a temperatura automaticamente. Só que tem pessoas que gostam um pouco mais de fluxo de ar, outras gostam menos de fluxo de ar. E aí, mesmo controlando a temperatura automaticamente,
você consegue escolher entre 3 controles automáticos de fluxo de ar. Menos intenso, bem mais intenso, que é o alto, um modo médio e um modo menor. Então você tem 3 níveis aqui. Isso é bem legal para você ter esse ajuste mais preciso. À frente da alavanca de câmbio temos carregador de celular por indução, 2 portas USBs, mas apenas uma comunica com a central, a outra é carregamento, e mais uma tomadinha de 12 volts aqui para você ligar o seu carregador para o seu smartphone. Pessoal, esta central multimídia que nós temos aqui é uma central extremamente completa e por conta disso temos um vídeo no canal muito detalhado para falar de todos os recursos dessa central, que inclusive tem mapa de GPS embarcado, e eu digo para vocês, a mais moderna central que um dia eu vi embarcada num carro da Hyundai. Então vale a pena conferir esse vídeo aí no nosso canal. Bom, vamos lá para nossa manobra. Usando aqui a câmera de ré, a gente tem aí uma imagem muito boa, tanto a 360 quanto com a linha de guia dinâmica. E vou dizer que a resolução é legal. Então a gente vê a maioria dos carros com câmeras de baixa resolução. Aqui nós temos efetivamente uma boa resolução de imagem. E com a linha de guia dinâmica, você consegue ali, ó, ajustar direitinho o caminho que você está fazendo, além de ter o auxílio do sensor de estacionamento, que acaba facilitando e muito as suas manobras. Bom, aro 18, dá pra gente fazer o teste aí de tachão e de lombada. Já explicamos que a gente faz esse teste no canal, mas se tiver dúvida, assiste o nosso vídeo. Vamos ver primeiro o tachão aqui, o comportamento de suspensão, isolamento acústico. Não é a coisa mais suave do mundo, tá, pessoal? Isolamento acústico também não é aquela primazia toda, né? A gente acaba escutando alguns ruidinhos aqui de acabamento, mas também não fica nada muito fora do que a gente encontra nessa categoria aqui de crossovers compactos. Teste de lombada, a gente sabe que 30 por hora não é a velocidade correta, mas a gente quer ver o limite do carro. Então vamos acertar a velocidade, primeira lombada 30 por hora, vamos ver como é que ele se comporta. Bater não bateu nada, nem raspou nada, mas a gente sente que talvez um finzinho de curso de suspensão, pelo menos me pareceu. Vamos ver agora aqui na segunda lombada se isso vai acontecer. Ó, 30 por hora. Efetivamente tem aí um finalzinho de curso de suspensão. Nada que seja muito complicado, mas reduz um pouco o conforto. Piso desnivelado, isolamento acústico. Aqui o isolamento acústico até que tá bom. Terceira lombada 30. É só o finzinho de curso de suspensão que acaba incomodando um pouco, tá? Tirando isso, a gente vê que o carro consegue encarar com uma certa tranquilidade esses desníveis aí do piso e os obstáculos. As 4 lombadas sem bater nem raspar, o que é legal, né? Porque tem carro às vezes nessa própria categoria aqui que acaba raspando. Então o dia a dia aí com esses obstáculos você não vai ter problema. Manobra de fim de rua, vamos usar aqui a câmera 360, né? Que inclusive você consegue usar ela com o carro um pouquinho em movimento, desde que você não passe aí de 15 km por hora. Então a gente consegue usar a câmera aqui justamente para fazer aqui o ajuste, né, em relação à própria guia. A gente tem essa imagem aqui da frente, onde a gente consegue, olha, acertar o carro direitinho com a guia. Se você quiser conferir a roda traseira, engatou a marcha ré, você põe ela aqui e aí você vê que a gente tem o carro absolutamente alinhado. Então, o que mostra que esse sistema de câmera 360 graus, ele é extremamente útil, principalmente quando você vai efetuar aí as manobras. E com o carro já alinhado, vamos fazer a nossa manobra. Eu vou deixar nessa câmera que a gente consegue ver o 360 graus e também o zoom da tela da parte da frente, né? Então vamos lá, parar aqui no nosso ponto de referência, onde eu sempre viro o carro, vamos virar todo o volante, direção com assistência elétrica bastante leve, e vamos até encostar o pneu na guia. A gente consegue ver bem aqui, ó, se o carro... Ó, aqui, pessoal, a gente já tem os 90 graus, então você pode ver que o carro acaba virando um pouco mais aí que os 90 graus, né? Aqui encostou o pneu na guia. Vamos voltar aqui um pouquinho, já mudou para a câmera de ré, vamos desvirar todo o volante, que você consegue escolher, né, qual é a visão que você quer. Você quer das rodas traseiras, você quer essa visão superior ou esta outra visão aqui. Vamos colocar essa outra aqui que é um pouquinho diferente. Vamos concluir aqui a manobra. E olha só, quando a gente percebe aqui
o carro saiu um pouquinho deslocado para a esquerda, tá? Quase no centro da rua. Ou seja, a gente vê que o raio de giro ou o diâmetro de giro é relativamente pequeno do Creta quando a gente compara com outros modelos aí da categoria. Hora da gente pegar aqui o semi-urbano e olha só, eu já estou com a função auto-hold acionada, então eu tiro o pé do freio, o carro continua parado, somente quando eu dou o toquinho no acelerador é que ele anda. Aqui a gente já pode ver um pouquinho da diferença que a gente tem em relação ao motor 1.0 turbo do Platino. Aqui é um 2.0 aspirado. É um bom motor, só que quando a gente dá essa aceleraçãozinha aqui, a gente percebe que não tem aquela disponibilidade do torque do motor turbo, né? Não que o carro ande mal, mas ele demora um pouquinho mais para responder. E você tem que insistir um pouquinho mais aqui no acelerador para você ter, aí vamos dizer assim, o deslanche do carro. Então essa é uma característica que é bem marcante quando a gente compara aí um veículo equipado com um motor turbo alimentado, que vai ter um torque mais rápido, em rotação mais baixa, para um veículo que tem aí o motor aspirado. De toda forma, esse conjunto aqui ele não é ruim, apenas não tem agilidade aí de um motor turbo alimentado. Então, qual é a vantagem de um 2.0 aspirado sobre um turbo? Pois bem, a diferença está sobretudo quando o motor está em alta, né? Então, quando você está aqui, por exemplo, já com o giro um pouquinho mais elevado e aí você acelera, o que acontece? Você percebe nitidamente um conjunto mais encorpado aqui do carro. E aí é que está a diferença. Então você acaba tendo um pouquinho mais de disponibilidade, de força e de reação, desde que o giro esteja um pouquinho mais alto. Vamos aproveitar aqui agora para fazer a velocidade em função de rotação. Vou colocar aqui o carro no câmbio sequencial, sexta marcha, e vamos aqui estabilizar 100 km por hora. Olha só, temos ali um pouquinho mais que 2.000 giros. Você vê que o giro não é tão baixo, né? Característica aí de um motor aspirado. Agora vamos acelerar para 120. Vamos lá. Você vê que se está no câmbio sequencial, a gente não tem uma resposta tão pronta. Ele não volta aí para quinta marcha, né? Ele mantém o carro em sexta e aí ele fica um pouco lento. Vou até tirar do sequencial para a gente chegar aqui no 120, pronto. E agora vamos colocar de novo em sexta. E olha só, a gente tem ali um giro relativamente alto, talvez umas 2.750 rotações. Característica de um motor aspirado, né, pessoal? Hora da verdade, vamos ver como é que fica aqui o 0 a 100 da versão Ultimate com 2.0 aspirado. Quando a gente fez 1.0 turbo, deu um pouquinho mais que 13 segundos. Vamos ver se esse aqui é melhor? Então vamos lá. Ar-condicionado ligado, o carro no modo normal de condução, vamos estolar e vamos lá. Saída não é ruim. E pessoal, conseguimos um número efetivamente melhor. Não muito melhor, mas foi melhor. 11,62 segundos no 0 a 100. Hora da gente fazer aqui um teste de consumo. Já zerei todas as indicações aí do computador de bordo. E, obviamente, aqui no modo de condução, a gente já colocou aqui o carro no modo econômico, né? Então a gente quer ver como é que o carro vai se comportar. O teste vai ser feito prioritariamente na estrada e com o ar-condicionado ligado. Lembrando, estamos com etanol no tanque. Uma coisa muito legal que esse carro tem é o indicador de ponto cego com a visualização diretamente no painel à frente do motorista. Quando você dá seta para o lado esquerdo, ele projeta a imagem do ponto cego do lado esquerdo. Quando você dá seta para o lado direito, ele projeta essa imagem do lado direito. Isso é uma evolução, né? Porque a gente só conhece um carro nessa categoria que tem algo parecido, que seria aí o modelo da Honda, que no caso a versão topo de linha, quando você dá seta para o lado direito, ele projeta a imagem do lado direito na central multimídia. E a evolução no caso da Hyundai foi ter a opção de projetar dos dois lados, e isso logo à frente do motorista. Uma tremenda evolução. Você tem na versão Ultimate e tem também na versão Platino. E vamos demonstrar aqui o sistema de permanência de faixas. Tem um botãozinho aqui no volante dedicado para isso. Quando você aperta o botão, ele coloca ali um ícone de um volante verdinho na parte superior esquerda do painel. Significa que o sistema está ativo e operacional. Então agora, ó, eu vou soltar o volante, vou forçar o carro aqui contra a faixa, olha só. Ele faz atuação no volante para manter o carro no centro da faixa. Novamente, vocês estão vendo aqui, ó, que ele faz a indicação até mesmo quando a gente avança sobre a faixa. Ele dá aí uma indicação sonora.
Ou seja, é um assistente de condução que acaba ajudando bastante. Eu vou dizer para vocês, é bastante preciso aqui no carro da Hyundai. Até aquelas curvas mais suaves de estrada, ele também consegue fazer com primazia. Moral da história, eu gostei muito desse assistente de condução do carro da Hyundai. Você tem aqui também o controle de cruzeiro adaptativo. Para isso, a gente tem um botão aqui no painel para acionar o sistema e aí você seta a velocidade. Vou colocar aqui 110, que é o que essa estrada permite. Você também pode escolher 4 distâncias diferentes que você quer manter em relação ao veículo da frente. Eu vou colocar aqui a mais próxima. Dessa forma, ele vai manter a velocidade que você escolheu ou a distância em relação ao veículo da frente. No caso agora, ó, ele está freando porque nós temos um veículo à nossa frente. No momento que esse veículo sai ou que você dá seta para mudar de faixa, onde não existe o trânsito, o que ele faz? Ele vai restabelecer a velocidade que você programou. Aliás, fazer isso agora. Usando inclusive o assistente aqui de ponto cego, vamos mudar de faixa onde os veículos estão andando um pouquinho mais rápido e você consegue ver que ele vai acelerando para manter a distância ou a velocidade que você escolheu. Dessa forma você consegue viajar de forma muito mais tranquila, né? Sem o perigo de se aproximar muito do veículo ou até mesmo exceder o limite de velocidade. Aqui através do botão do volante você consegue até acompanhar os assistentes de forma mais interativa com o painel. Apertando aqui o botãozinho de escolha de menu, você tem aqui, por exemplo, essa tela que mostra para você a que ponto é que está configurado o sistema, né? Então ali você consegue ver a distância que você escolheu em relação ao veículo da frente, ó. Você quer a distância mais longa, a distância mais próxima e até mesmo o sistema de permanência de faixa em funcionamento. Agora a gente está aqui num ponto que a estrada tem uma ligeira curva para a esquerda. Eu estou com o assistente ligado e com o controle de cruzeiro, olha só. Vocês podem ver que ele está acompanhando o movimento da estrada, fazendo a curva e interferindo no volante, justamente para ficar no centro da faixa, manter a distância do veículo da frente e ainda com isso tudo de forma automática, né? Então uma das coisas que eu quero destacar nesse carro é que o sistema de assistência à condução aqui no caso de permanência de faixa, ele funciona muito bem. Eu diria até melhor que, por exemplo, os que a gente encontra na Chevrolet. Aqui ele efetivamente mantém o carro centralizado e isso acaba ajudando e muito aquele motorista mais distraído. Vamos ver como é que o sistema se comporta numa curva um pouco mais fechada, olha só. Estou na estrada aqui, uma curva já um pouquinho bem mais fechada, vocês estão vendo que ele consegue ainda assim fazer a correção do volante. Evidentemente que o sistema não é para ser usado dessa forma. Eu só estou demonstrando para vocês que aqui a Hyundai conseguiu fazer uma calibração elogiável no sistema de permanência de faixa. Vamos conferir aqui como é que ficou a nossa média de consumo. Olha só, a gente rodou ali 16,5 km e a média ficou em 9,7 km por litro. E eu vou dizer para vocês que essa média aqui é bastante real. Eu já fiz vários outros testes com esse carro aqui e na estrada a gente consegue efetivamente médias que vão aí de 10 a 11 km por litro, que é um número melhor do que aquele que a gente vê no número do Inmetro, mas isso andando de forma moderada e usando aqui o modo de condução econômico do veículo. Vamos lá para o nosso teste de retomada. Já passei o carro aqui para o modo de condução normal, que a gente quer ver como é que o carro se comporta. Ar-condicionado ligado, mesmo ponto da estrada, né? 60 para 120. Então vamos primeiro aqui reduzir para os 60 por hora. E aí, vamos pisar tudo aqui até os 120, ó. 60 pisando tudo. Você vê que com o giro mais alto do motor ele tem uma boa resposta, né? E olha só, pessoal, conseguimos chegar aqui a 120, a gente vê que a resposta do conjunto é efetivamente muito boa aqui no Hyundai Creta 2.0 aspirado. E aqui, pessoal, temos um modo a mais de condução. Então a gente tem aqui, além do normal, do Sport, do econômico, o modo Smart. Esse modo Smart, ele consegue entender como o motorista está dirigindo. E aí ele adequa o carro automaticamente. Então ali na parte superior do painel do lado direito, a gente tem ali a palavra Smart. Você está vendo que ela, inclusive, agora, ela está em verdinho. Por quê? Pela forma de condução que eu estou usando o carro, ele já colocou o carro na condição econômica. Agora, se eu começar a acelerar um pouquinho mais o carro, aliás, vou até fazer isso, ó. O Smart já mudou para azul, ou seja, ele já foi para o modo de condução normal automaticamente. Aí você deve estar perguntando, mas e o modo Sport? Então, se você der uma pisada e começar a dirigir de forma um pouquinho mais agressiva,
ele vai automaticamente para o modo esporte. Então vamos lá, ó. Vou pisar aqui um pouco mais, vou acelerar e ó, já colocou ali em vermelhinho, mostrando que ele está no modo esporte. Dessa forma, ele consegue ajustar o carro automaticamente sem você ter que ficar interferindo aqui no modo de condução. E aí ele vai ter essa dinâmica que acaba sendo muito mais rápida e prática para o uso do dia a dia. Até aqui a gente viu que a versão Ultimate tem coisas bem interessantes. O motor 2.0 está um pouco mais eficiente do que era antes. O Creta agora tem um belo sistema de assistência à condução, de fazer inveja às vezes até em carro de categoria superior de como ele funciona bem, além dos recursos que a gente mostrou aqui, como câmeras 360 graus, banco com ventilação, uma central multimídia extremamente moderna. Mas e aí? Quanto custa esse carro? Parte legal é que ele não tem opcionais, tá, pessoal? É sempre tudo de série. E não podemos esquecer até mesmo o teto solar panorâmico, que pega até a porção traseira. Pois bem, pessoal, preço base em São Paulo, esse carro aí tem um preço público sugerido de aproximadamente R$167 mil. E como é que tá a concorrência? Se a gente pegar aí, por exemplo, o Volkswagen T-Cross na versão Highline topo de linha, ele custa R$170 mil. O Chevrolet Tracker 1.2 na versão Premier, R$143 mil. Honda HR-V Touring, a gente sabe que o modelo aí já parou de ser produzido no mercado brasileiro, mas só para referência, R$170 mil. Tem um outro modelo também, que é o Jeep Renegade, na versão Limited, porém a gente só tem o preço com a motorização 1.8 Flex. A gente sabe que a Jeep já anunciou o novo motor 1.3, mas isso, para saber preço, posicionamento, só o ano que vem. Bom, este carro que a gente tem ainda no mercado tem aí o preço público sugerido de R$140 mil. Então a gente vê que o preço do Creta, quando a gente olha para a concorrência, ele até que não está tão fora assim quando a gente olha o espectro geral. A gente pôde constatar aqui no vídeo que tem várias coisas favoráveis aqui ao Creta Ultimate, mas sempre tem aqueles penaltizinhos. E aqui eu vou destacar algumas coisas, como por exemplo, o espelho interno, o retrovisor ali, ele é convencional, não é autocrômico. E quando a gente olha isso na concorrência, você tem aí o sistema autocrômico. Outra coisa, os faróis aqui na frente. Poxa, versão topo de linha poderia ser completamente em LED, né? Outro detalhe, motor 2.0 aspirado. Muita gente vai dizer, ah, mas a tendência do mercado é a motorização turbo. Verdade. Mas e aí, como é que fica essa questão? Bom, se a gente olhar esta motorização 2.0 turbo em relação ao Creta Platinum, que tem o 1.0 turbo, o que acontece? Se você vai fazer um uso mais urbano do carro, ficar mais tempo dentro da cidade, que é um carro um pouquinho mais ligeiro naquela aceleração, aquela retomada de velocidade, mas em área urbana, eu vou dizer para vocês que o 1.0 turbo acaba sendo mais interessante do que esse daqui. Porém, se você vai viajar bastante, vai subir serra, que é um carro um pouquinho mais encorpado, aí eu digo que essa versão com motor 2.0 aspirado é mais legal. Evidentemente que esse motor, por exemplo, ele não vai entregar aí o desempenho de 1.4 turbo que a gente tem lá na Volkswagen. Mas a gente viu que o conjunto aqui está relativamente bem acertado. E ainda em favor do Creta Ultimate, eu vou destacar, de todos os carros que a gente mencionou, esse aqui é o único com 5 anos de garantia. Muito mais tranquilidade aí para o cliente. Bom, para a gente encerrar esse vídeo, pessoal, fizemos aqui um pouquinho mais curto, porque a gente já tem uma série de outros vídeos do Creta no canal. Então, se faltou alguma coisa nesse vídeo, pessoal, pode olhar nos nossos outros, que você vai ter toda a informação. Então, tem um vídeo de lançamento do carro, tem também o vídeo da versão Platinum em comparativo com o Honda HR-V, vale a pena conferir, porque ali tem várias coisas legais sobre posicionamento de mercado. Tem o vídeo que a gente fez aqui totalmente dedicado à central multimídia aqui de 10 polegadas e temos também até o vídeo do Blue Link, que a gente demonstrou como funciona isso na Hyundai, que este carro aqui também traz o sistema Blue Link. Portanto, em algum desses vídeos e nesse aqui você vai ter toda a informação que você espera aí do novo Hyundai Creta. E se você gostou aqui do Creta na versão Ultimate topo de linha, minha dica é procurar as concessionárias Hyundai HMB do Grupo Andretta. São várias unidades pelo interior do estado de São Paulo e eu garanto para vocês, excelente atendimento e o melhor negócio em toda a linha Hyundai 0 km. E se curtiu o vídeo, o seu joinha é importante, assim a gente sabe que você está aprovando o trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso, afinal de contas,
Matérias detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.